Inglaterra na final após 52 anos. Veja campanhas após título de 1966. Comente 0. Ouvir texto 0 e 0. Imprimir e comunicar. A Inglaterra tem uma chance de ouro de voltar a ser protagonista em uma Copa do Mundo. Após 52 anos, os britânicos podem alcançar a decisão se vencerem a Croácia, às 15 horas, de Brasília, em Moscou, pela semifinal da competição. A seleção, capitaneada pelo artilheiro Harry Kane, chegou desacreditada à Rússia, mas já demonstra força para voltar ao topo do Mundial. Nem imprensa nem torcida acreditavam que os jogadores fossem tão longe. O discurso, hoje, é diferente. Chegar nas quartas de final já era um prêmio para a seleção, que vive novo ciclo após eliminações precoces nas últimas competições importantes. Começou a Copa como a terceira equipe mais jovem da Copa. Em 2014, fez campanha pífia e terminou em último em seu grupo na Copa do Mundo. 2 anos mais tarde, caiu nas oitavas de final da Eurocopa para a Islândia, estreante da competição. Após 1966, quando chegou à decisão e faturou seu único título mundial, poucas campanhas foram boas na Copa do Mundo. Apenas uma vez chegou à semifinal, em 1990. Veja como foram as outras participações da Inglaterra em Copas do Mundo após 1966. 1970, México. A Inglaterra entrou na Copa de 1970 como campeã. No entanto, caiu no grupo do Brasil, que tinha, para muitos, a melhor seleção de todos os tempos. Na primeira partida, venceu a Romênia por 1-0. Em seguida, o duelo foi contra a equipe de Zagallo, derrota por 1-0, gol de Jairzinho. Fechando a chave, bateu a antiga Tchecoslováquia por 1-0. Nas quartas de final, encarou a poderosa Alemanha Ocidental e ficou pelo caminho, 3-2 para os germânicos. 1974, Alemanha, não participou. 1978, Argentina, não participou. 1982, Espanha. Em 1982, o formato da Copa do Mundo era diferente. Grupos com 4 seleções cada. Os 2 primeiros avançavam e eram divididos em 4 chaves. Neste momento, apenas uma equipe passaria para a semifinal. A Inglaterra não teve problemas para passar da primeira fase. 3 vitórias em 3 jogos, 3-1 na França, 2-0 na Tchecoslováquia e 1-0 no Kuwait. A segunda fase, o bom desempenho não se repetiu. 2 empates em 0-0, com a Alemanha Ocidental e Espanha. Os germânicos avançaram, deixando os ingleses com a 6ª colocação no geral. 1986, México. Mais uma vez, o formato da Copa do Mundo era modificado. Apesar de manter ainda 24 equipes na competição, os 2 primeiros dos 6 grupos avançavam às oitavas de final, além dos 4 melhores terceiros colocados. A Inglaterra passou em segundo no grupo F na primeira partida, perdeu para Portugal por 1-0. Em segunda, um empate em 0-0 com Marrocos. Por fim, o jogo da classificação, 3-0 na Polônia, com 3 gols de Gary Lineker, o único inglês que foi artilheiro de um Mundial. Nas oitavas de final, não teve problemas para despachar o Paraguai ao fazer 3-0, com mais 2 de Lineker. Nas quartas, uma das partidas mais marcantes da história das Copas. Derrota por 2-1 para a Argentina, que contou com Diego Maradona em dia inspirado, um gol de mão, que gera polêmica até os dias atuais, e um golaço do camisa 10, que driblou todo o time da Inglaterra até marcar. De honra, Lineker deixou o dele, chegando a 6 na competição. 1990,
Itália com formato semelhante à Copa de 1986. O Mundial da Itália foi a melhor participação após o título de 1966. Ainda com a geração que contava com Gary Lineker, a seleção chegou até as semifinais. Mas a campanha foi de altos e baixos, o que pode ser notado já na fase de grupos. Apesar de ter terminado em primeiro, não foram com atuações convincentes. Na estreia, empate em 1-1 com a Irlanda. Depois, 0-0 com a Holanda. Por fim, vitória sobre o Egito por 1-0. Nas fases eliminatórias, foi para a prorrogação em todas as partidas. Bateu a Bélgica por 1-0 com um gol no último minuto do tempo extra. Nas quartas, passou por Camarões, do atacante Roger Milla, por 3-2. Na semifinal, por sua vez, veio a Alemanha e o início da maldição dos pênaltis na Copa. Após 1-1 no tempo normal, os ingleses caíram após Pearce e Wadley desperdiçarem suas cobranças. 1994, Estados Unidos, não participou. 1998, França apesar da ausência em 1994, a Inglaterra voltou com promissora geração para a Copa do Mundo da França. Nomes como Beckham, Owen, Scholes e Shearer faziam parte do elenco titular. O atual técnico Gareth Southgate fazia parte como jogador. Em sua primeira participação em um Mundial com formato que dura até hoje, com 8 grupos de 4 times e os 2 primeiros avançando, a Inglaterra passou em segundo na sua chave. A campanha começou com vitória por 2-0 sobre a Tunísia, gols de Shearer e Scholes. Na segunda partida, derrota no fim para a Romênia por 2-1. Owen marcou. Na última partida do grupo, triunfo por 2-0 sobre a Colômbia, gols de Anderton e Beckham. Para a infelicidade dos ingleses, o adversário nas oitavas de final foi a Argentina, que tinha nomes como Batistuta, Zanetti, Ortega, Verón e Crespo. Foi um grande jogo, que teve a expulsão de Beckham e golaço de Owen. Contudo, a partida terminou 2-2. Shearer e Owen para os ingleses, com Batistuta e Zanetti para os argentinos. Nos pênaltis, a maldição prosseguiu. Ince e Batty perderam, e a Inglaterra caiu nas oitavas. 2002, Coreia do Sul e Japão pela primeira vez em 2 sedes e na Ásia. A Copa de 2002 foi realizada na Coreia do Sul e no Japão. A Inglaterra, por sua vez, mantinha a geração de 1998. Desta vez, os britânicos deram o troco nos argentinos na fase de grupos. A estreia inglesa foi com empate em 1-1 com a Suécia. Na segunda partida, vitória sobre os hermanos por 1-0, gol de Beckham. Por fim, outra igualdade, desta vez em 0-0 com a Nigéria. A equipe do Reino Unido avançou em segundo, deixando a Argentina fora da Copa. Nas oitavas de final, a Inglaterra não teve problemas para despachar a Dinamarca, 3-0 em Oita, no Japão. Nas fases seguintes, a seleção caiu para o Brasil. Chegou até a abrir o placar com Owen, que aproveitou bobeada de Lúcio. Mas Rivaldo e Ronaldinho Gaúcho viraram, decretando mais uma eliminação inglesa. 2006, Alemanha de volta à Europa. A Copa do Mundo foi disputada na Alemanha. E teve uma infinidade de craques desfilando seu talento pelos campos germânicos. Schinter, Lahm, Ronaldo, Adriano, Ronaldinho Gaúcho, Riquelme, Buffon, Totti, Ribéry, Henry, Robben, Nedved e Shevchenko, entre outros. 2 jovens promissores apareceriam na competição pela primeira vez, Messi e Cristiano Ronaldo. Na Inglaterra, a geração também era cercada por grande expectativa.
Nomes como Rooney, Gerrard, Beckham, Owen e Lampard estavam no grupo. Primeira fase, eles não tiveram problemas para avançar. Na estreia, vitória por 1-0 sobre o Paraguai, gol contra do zagueiro Gamarra. Em seguida, triunfo por 2-0 sobre Trinidade e Tobago. Crouch e Gerrard deixaram suas marcas. Por fim, empate em 2-2 com a Suécia, com gols de Joe Cole e novamente Gerrard. Nas oitavas de final, Beckham deu a vitória por 1-0 sobre o Equador. Nas quartas, 0-0 com Portugal e derrota nos pênaltis. Nomes como Lampard e Gerrard perderam suas cobranças. 2010, África do Sul na primeira Copa do Mundo em solo africano, a Inglaterra mais uma vez não fez uma boa campanha. Novamente com a geração que brilhava em seus clubes, com ícones como Gerrard e Lampard, os britânicos não foram longe. A fase de grupos foi arrastada, empates com Estados Unidos, 1-1, e Argélia, 0-0. A classificação saiu apenas com vitória por 1-0 sobre a Eslovênia, ficando com a segunda colocação. A campanha abaixo do esperado fez a Inglaterra encarar a Alemanha nas oitavas de final. Com melhor futebol e contando com erro grave do juiz, chute de Lampard e que a bola entrou, mas não foi validado, os germânicos fizeram 4-1, sem dar chances ao rival. 2014, Brasil. A pior participação da Inglaterra em Copas do Mundo veio em 2014, no Brasil. A seleção caiu no grupo da morte, com Uruguai, Itália e Costa Rica. Em nenhum momento mostrou força em campo, encerrando de vez a participação dos craques Lampard e Gerrard em mundiais. A campanha foi pífia. Nas duas primeiras partidas, duas derrotas por 2-1, para a Itália e Uruguai. No último jogo, empate em 0-0 com a Costa Rica, o que fez a equipe deixar o Brasil sem nenhuma vitória sequer. 2018, Rússia. Nesta Copa do Mundo, a Inglaterra chegou como azarão. Logo de cara, teve trabalho para fazer 2-1 na Tunísia, com 2 gols de Harry Kane. Em seguida, goleada cachapante por 6-1 sobre a fraca seleção do Panamá. Para terminar a fase de grupos, perdeu por 1-0 para a Bélgica, em duelo dos reservas. Por ter ficado em segundo no grupo G, a Inglaterra encarou a Colômbia nas oitavas e empatou em 1-1. Mas acabou com a maldição de nunca avançar nas cobranças de pênaltis. Nas quartas, fez 2-0 sobre a Suécia. Nesta quarta-feira, será a vez da Croácia, em duelo da semifinal. Kane, Dele Alli e Cia colocarão a Inglaterra novamente na decisão? Ler matéria completa. Comentário 0 sair. Escreva seu comentário. 960. Escreva seu comentário. Escreva seu comentário. Compartilhe. Facebook, Twitter. Receber respostas por e-mail. Comentar. Ao comentar você concorda com os termos de uso todos mais curtidos. Escolha do editor. Página 1 de um anterior. Próximo aos comentários não representam a opinião do portal. A responsabilidade é do autor da mensagem. Leia os termos de uso.